Vídeo diferente aqui no canal do YouTube. Hoje eu recebi aqui no nosso escritório meu irmão, Davi. Se apresenta aí, Davi. Pá, aí pessoal, tudo bom? Tá meio tímido? Eu tô meio tímido. Mas Agora, pô. recebi ele aqui, tá dando alguns conselhos. Você vai poder assistir todo esse contexto, essa narrativa. Trouxe um pouquinho hoje do cenário, da realidade, quais são os desafios na hora de empreender, na hora de montar uma empresa, o que você precisa analisar, o que você precisa otimizar, construir uma empresa baseada no teu gosto ou na realidade, na necessidade do teu público-alvo. Isso é uma conversa de bastante intencionalidade nessa parte, nesse primeiro escopo, nesse primeiro entendimento aí do que é construir uma empresa. Acompanhe, espero que você goste, curta, comenta e compartilha. O primeiro ponto que você vai precisar entender vai ser sobre o seu para quem. Às vezes quando a gente fala sobre o para quem, parece que ficou até clichê, mas é o erro que muito empresário ele vai cometer na hora de vender alguma coisa, porque ele começa sempre pelo que ele gosta. Porque, assim, normalmente aqui no Brasil, você vai empreender, você vai começar o quê? Normalmente é uma habilidade que você é muito bom, algo que você trabalha, e você vai lá e abre uma empresa do segmento. Um exemplo prático aqui de um autônomo. O cara é um instalador de ar-condicionado, ele trabalha numa empresa por muitos anos, ele sai e fala, acho que eu consigo trabalhar sozinho. Vai pegando um cliente ali, um cliente aqui, faz um bom trabalho, pega uma indicação, ele vai se desenvolvendo. E essa é a grande realidade. Trabalhei muitos anos no setor da indústria, no setor automotivo. Pô, ele vai sair dali, vai abrir uma loja, antigamente loja de som, loja de insufilme. Por quê? Normalmente ele vai pender pela zona de conforto do que aprender uma habilidade nova. Para ser bem remunerado pela habilidade nova, às vezes desenvolve um tempo maior do que ele aprender algo que ele está ali. E aí, Entendi. só que qual que é o primeiro erro disso? Eu me basear pelo que eu gosto, pela minha forma de trabalhar e não estudar o mercado. Então a gente está vendo uma tendência, assim, que veio de 2023, 24, que é de IA. Implementação de IA, colocar IA no negócio. Eu vou colocar porque me facilita, porque eu gosto. Mas a primeira pergunta que você tem que fazer, tá, eu vou desenvolver para quem? O que que essa pessoa espera? Qual é o nível de consciência que ela tem? Então, a teoria que eu sempre gosto de utilizar, não só com os nossos clientes, mas como cultura, faz parte da cultura hoje aqui da nossa empresa, sobre consciência, é o que o Eugênio Schwartz fala, sobre os níveis de consciência. Eu até tinha dado um exemplo para você, que é o quê? Hoje eu, Daniel, eu sei o perfil de pisada que eu tenho. Então eu sei que eu tenho aquela pisada pronada ali, que é uma pisada de quem tem pé chato. Mas eu vou conversar com várias pessoas e eu falo: "Olha, quando eu corria com tênis que não era adequado, eu sentia dor e tudo". E tem pessoas que correm há anos e sofrem de dor e não sabem o que elas têm. Sim. Acostumei com a dor, e é normal dali do brasileiro não procurar, não ser uma pessoa curiosa, e ela não sabe o que ela tem. É uma pessoa que ela é uma pessoa inconsciente, concorda comigo? Sim. Tem aquela dor, mas para ela Mas se não tornou sabe. algo normal, não foi atrás de estudar, de aprender alguma coisa, ok. Tem a pessoa que ela tem consciência o problema que ela tem. Então eu tenho consciência que o meu pé, ele não tem a voltinha. Eu tenho essa consciência. E eu não sei qual as soluções eu teria para isso. E existem algumas soluções, até em casos de cirurgia, né. Mas um dos pontos que eu sei que tem hoje, que tem tênis para quem tem esse tipo de pisada. Não são todos. Não são todas as marcas, e normalmente o tênis que vem com essa nomenclatura desse tipo de pisada, ele é um tênis mais caro. Certo. Então ele é um tênis que eu vou encontrar normalmente eu sempre encontro na faixa de 1.200, 1.300, R$ 1.500, R$ 2.000, é esse valor. Só que eu sei que existe o tênis. Então eu tenho um nível de consciência. Eu saí do nível de que eu não sei do que eu tenho, eu fui para o nível de saber o que eu tenho, eu fui para o nível de consciência que eu sei que tem solução, e uma das soluções mais fáceis ali é comprar um tênis. Agora, o que que eu preciso? Muitos, eu não sei qual a marca e eu não Sim. sei o valor daquilo. Então eu vou procurar a marca. Então quando eu chego no estágio, quando eu tenho um nível de consciência ali indo para o 4, eu já tenho uma pessoa mais consciente que ela já está mais disposta, porque ela vem sofrendo há anos. Sim.
Ela descobriu a solução, ela descobriu o problema, ela descobriu a solução. Agora, opa, então eu sei que a ASICS tem uma linha. A linha do Caiano da ASICS é uma linha própria para quem tem pisada pronada. Eu não quero saber quanto custa. Ah, entendi, porque você já precisa. Eu quero, E pô. aí você já sabe que você precisa. Fui numa loja, pô, o cara. Porque eu já tenho nível de consciência. Agora imagine comigo. Chegam 2 pessoas na loja com o mesmo tipo de pisada. Uma sabe até a marca e o modelo. A outra chega sem saber, só sente dor. Qual é a probabilidade daquela pessoa sair com o tênis vendido ali? Mesmo sabendo o valor, sair com o tênis comprado? A pessoa que tem nível de Mas, consciência sim, falou. E aí, trazendo para a realidade de qualquer negócio, eu trouxe aqui só para a gente contextualizar essa história, mas todo negócio é assim. Qualquer serviço ou produto que você vai vender, ou procedimento que você vai fazer, existem níveis de consciência. Tem pessoas que vão chegar. E aí, qual que é um dos grandes erros? Que nem a dona da clínica, nem o dono da empresa, ele montou um plano de negócio baseado nos níveis de consciência, ele montou o negócio no gosto que ele tinha, no que ele acreditou que era bom, e não na solução. E quando ele colocou a equipe de vendas para trabalhar, ele não trouxe esse nível de consciência e essa explicação, que hoje para mim é o nível básico. Qualquer pessoa que trabalha em time de vendas, se não souber níveis de consciência, ou ela está no lugar errado, ou você tem que trocar a cadeira dela. E aí, porque a realidade que nós recebemos aqui hoje é uma realidade de faturamento de 50 a 100 mil. Na média, isso é o que a gente recebe aqui hoje. Quem está em 50 quer ir para 100, quem está em 100 quer ir para 200. Na média, essas são as nossas clínicas que a gente atende aqui hoje. Ali na casa de 70, 80, 90 mil de faturamento, e eu quero mais. Só que aí tem um erro. Às vezes você quer ir mais com a mesma mentalidade que você tinha quando chegou aqui. E fazer 30 mil, 20 mil é uma coisa. Fazer 100, 200 é outra realidade. outra. Aí depende do modelo de negócio que você quer criar para você. O modelo que você quer escalar, tendo a consciência que você vai precisar treinar e saber vender. E aí é outra realidade. Tem várias profissionais que estão tentando encontrar a solução, quando na verdade a solução é entender sobre vendas. Saber vender. Como é que eu vou contratar alguém? Aí eu tenho, mas como é que eu vou contratar alguém para venda se eu não sei vender? Se no momento lá, se ela não sabe quebrar uma objeção, eu não vou conseguir entrar lá e quebrar a objeção e mostrar para ela: "Ó, é assim que faz". Aí, o que que eu costumo fazer? O que que é mais fácil? Acreditar na promessa de qualquer pessoa da internet que eu resolvo o teu problema, terceirize o teu time de vendas, terceirize o teu comercial. Sabe quando terceirização de comercial vai dar certo? Nunca. A pessoa não respira, a pessoa não está no dia a dia da tua empresa. Você precisa estar no dia a dia. O teu time de vendas, ele precisa estar no dia a dia da tua empresa. E aí, trazendo aqui para a analogia do que você precisa hoje, primeiro, eu vou desenhar aqui, ó. Então, eu vou desenhar aqui, ó. Quem é a pessoa? Qual que é o caminho, tá? Aqui, ó. Quem Tá, que é a pessoa? Com quem eu quero me comunicar? Tá. Vou dar um exemplo prático para você. tá bom. Você quer vender para médicos, homens, 55 anos mais, 50 anos mais, certo? Certo, Quando esse cara era jovem, o que que ele escutava da sociedade? Quem tinha tatuagem não era uma boa pessoa, certo ou errado? certo. Escutou crescendo que presta quem tinha faculdade, e era uma época que faculdade era até por até por questão que medicina não tem outra opção, você não consegue pular Sim, etapa, mas normalmente essa era a realidade. Então você vem de uma linha do tempo, você está conversando com uma pessoa de 60 anos: "Daniel, mas eu conheço uma pessoa com 60 anos que não é assim", tá, mas é a média, né, então eu sei que você tem a inteligência, você tem o cognitivo para entender que quando a gente for trazer aqui, primeiro que não é a opinião, e é a média. sim, E Adriano, você conhece pessoas com 60 anos cheias de tatuagem? Eu conheço, mas é a minoria. sim. Então, assim, na década de 60, de 70, então qual que era a realidade? Qual que era o padrão? O que que ele valoriza? Entendi. O que que ele Tem espera? tatuagem, Onde ele faculdade. mora? O que que ele frequenta? Que esporte que ele joga? Então, assim, ele é o Conhecer do meu público, né? 55 anos mais que pratica golfe. Legal, joga tênis. Tá, beleza. Esse cara do tênis,
que ele respeita, o que que ele assiste, o que que ele faz no domingo, qual que é o padrão de comportamento, de consumo, de conversa, de network, de roda social, o que que ele respeita, o que que ele valoriza. Ele valoriza um homem casado, ele valoriza um homem que não tem barba. Eu conheço pessoas mais velhas que não gostam de pessoas que têm barba, que não passa confiança, respeito, cara limpo, não tem um rosto limpo. Aí é relativo pra você entender, pô, se é certo ou se é errado. Então, assim, e nunca é questão de opinião. Então, na hora de você montar um business plan, colocar um plano de ação para funcionar, não coloca a tua opinião, deixa a tua opinião de lado. Pensa primeiro na cabeça de quem vai comprar o que eu estou querendo vender. Tá, então eu tenho um profissional aqui super valorizado pela sociedade, que conquistou tudo sem precisar de internet. Ou ele precisava de internet? Não, pô, ele precisava de internet. Com 55 anos? Não, 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 aí não. Ele Sem. precisava? Não, sem internet. Ele comprou casas, construiu patrimônio com ou sem internet? Sem. Como é que você fala pra ele que agora ele precisa de internet? É mais difícil. Entendi. É possível. Mas é uma exceção, né? Não é nenhuma questão de exceção, é uma questão aqui de técnica de venda. Porque é igual quando chega alguém no nosso time comercial: "Não, eu só tô procurando", não, tudo bem. Até porque a minha técnica de venda não é te empurrar nada. É te conduzir a entender que eu só vou te mostrar aquilo que você quer, só não sabia que era o que você precisava, pronto. A minha técnica de venda é essa, não é de empurrar, não é de ficar a hora que o vendedor tá saindo da loja: "Não, não, mas eu parcelo em 12 vezes no cartão, parcelo no boleto, faço crediário", não, esse não é o jogo que eu jogo. Não é o serviço, não é o produto que eu quero vender. Se Entendi. fosse, ok. Então, assim, eu vou precisar começar a desconstruir para ele e entender qual que é a solução que ele procura hoje. Só que eu tenho algumas barreiras. É igual quando nós vamos falar de um especialista de alguma aula, de alguma área, da medicina. Se eu quero procurar um cardiologista, um neurologista, eh, e eu tenho alguma doença rara ou eu descobri alguma coisa, normalmente você vai confiar num jovem ou numa pessoa mais velha. Ah, entendi. No mais velho. Por quê? Porque ele vai dar a entender que é mais anos de experiência, né? Aí agora eu me coloco na outra cadeira. Eu sou um jovem querendo vender um produto, querendo vender um serviço para uma pessoa que é mais velha do que eu. Entendi. Qual que é meu posicionamento? Qual que é a minha postura? Uma das principais coisas que eu mudei quando eu quis segmentar a minha comunicação foi parar de cortar o cabelo, foi parar de ficar raspando o cabelo, foi entender a minha vestimenta. Eu evito usar calça jeans no meu dia a dia, eu evito ficar saindo de shorts colorido, por mais que eu gosto. Eu evito ir no shopping de chinelo, por mais que eu gosto. Porque quando eu começo a entender que todo lugar que eu tô, todo lugar que o meu olho alcança é um ponto de oportunidade de um canal de aquisição que eu tenho para minha empresa, opa, eu sou empresário. O que vai beneficiar a minha empresa? Eu entrar no envolvimento de política, no movimento político, eu tentar viralizar a todo custo. É bom? Pode ser que seja, mas a minha equipe sabe trabalhar no barulho? Eu sei trabalhar com mar agitado? Ou eu sou o tipo de empresário que eu preciso do mar calmo? No mar agitado, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, não consigo pôr minha mente para pensar. Então você vai começar a construir um plano de ação, primeiro baseado, então, no que eu para quem eu quero, o que ela quer, o que ela precisa, o que que ela respeita, o que que ela valoriza, e como que eu coloco a embalagem necessária para fazer com que ela compre esse meu produto. Então, esse é o plano de partida que você precisa ter. Entendi. Tá, que jogo que eu quero jogar? Tô disposto a esse preço? Eu tô disposto ao preço? Ah, Daniel, mas o primo rico, mas o Elon Musk, mas o Mark Zuckerberg veste camiseta básica, mas eles andam de moletom. E se você e outras pessoas que vão estar escutando esse vídeo já viu isso em outros momentos. Ok, eles podem, porque eles chegaram lá, mas até chegar, vai na média. A média das pessoas, se você se vestir melhor, você passa mais confiança. Você se vestir melhor, você se sente bem pra você mesmo. Você passar um perfume, você já passou um perfume de R$ 100 na pele? Já, Certo? Você já passou um perfume de 600, R$ 700 na pele? já. Você sentiu diferença na hora que você espirrou? Na hora que você foi na rua? Sim, Te poxa, é deu mais diferente. confiança? Sim, sim. Alguém precisou te falar isso? Não. Mas você sentiu mais confiança.
Você colocar uma roupa social, pode concordar ou não, mas você pode não saber o que tá transmitindo, mas você fica diferente. Fica. "Opa, espera aí, diferente". Tem a postura, você muda um pouco a postura, onde você vai. Quando você sai de casa, dependendo do carro que você senta, você chega num lugar mais confiante. Se você quer vender, e com todo respeito, eu andei muitos anos da minha vida, até pouco tempo atrás andava de ônibus, mas você chegar de ônibus no lugar e chegar de carro, passa outra confiança. Eu não tô falando nem sobre o que a forma que as pessoas vão ver você chegando, mas é a forma que você chega no Você. ambiente. Essa é a diferença. Porque muitas pessoas falam assim: "Não, mas, quando tá lá dentro, eu vou num evento", por exemplo, eu vou num evento em São Paulo. Aquele evento, o meu público-alvo tá lá. E vão ter várias pessoas que vão naquele evento também com o mesmo objetivo que o meu. Eu não posso achar que eu sou o único que tá indo com aquele objetivo. Ok. Mas o que vai diferenciar não é só o produto ou o serviço que eu presto, é a forma que eu cheguei no evento. É a confiança que eu passei para minha equipe se eu levei mais de uma pessoa comigo. Qual é a confiança que eu cheguei lá para conseguir saber responder qualquer pergunta do segmento ou até de outro segmento. O cara que foi de ônibus, ele tem que estar no mínimo com a confiança 3 vezes melhor do que a minha, 3 vezes maior do que a minha. Cara, eu cheguei de carro, cheguei no meu conforto, escutando a musiquinha que eu gosto, o arzinho na temperatura que eu queria, conversando, não me preocupando, parei no estacionamento, andei menos. Então, são vários benefícios que você vai atrelando, e aí: "Ah, Daniel, mas eu não me permito", quer um teste rápido e fácil? Experimenta parar o dia no valet do shopping. Não, você nunca mais quer parar fora do valet. A confiança é outra, a tua passada no shopping é diferente. "Ah, Daniel, por isso eu vou mudar quem eu sou, eu vou mudar, a minha personalidade, eu vou mudar, as minhas raízes, minhas origens", não. Mas você também não é o Zé, porque você está esperando vender um procedimento, você está esperando vender um produto, dependendo do valor, mas é o que eu sempre é o teste que eu sempre falo pra doutora fazer, falo assim: "Você compraria um produto seu, no valor que você quer vender?". A tua empresa, a tua clínica, a tua vestimenta, o teu vendedor, ele conseguiria vender um carro de 300.000? Não, então por que que você espera que alguém vai comprar um produto de você, que se você fosse colocar numa prateleira, a pessoa que anda no carro de 300, ela anda na bolsa de 30, de 20, de 50, ela realiza procedimento de 15, de 20, de 30, faz viagens internacionais, e quem é você? Você não veio de indicação, porque indicação é outro caminho, você encurta tempo. Você veio do zero, construindo algo. Pô, o que que eu quero construir? E aí é o jogo. Ah, não quero falar com o médico. Ah, quero falar com o cara autônomo. Pô, barreira de entrada é mais baixa, inadimplência também, Entendi. maior. Não, eu vou falar somente com o cara ali que tá começando a vida dele, MEI. Vou focar em MEI. MEI acho que é até 8, 9, 10 mil de faturamento o ano, É, por acho que é isso mês. aí. Vou focar em 6.000 MEI, eu acho, o máximo. tá. Só que o que que eu vou vender para o cara que é MEI? Qual que é o ticket? Low ticket. Dependendo do valor, ele não vai pagar. Ou ele vai depositar a vida dele, acreditando que você vai fazer milagre lá, que você vai vender tudo, que você vai transformar a realidade dele com um produto. Que aí também não é verdade. Entendi. Tá, e aí? Ah, vou vender um serviço de R$ 1.000, 10% da renda dele ele tem que tirar então. Aí já não tem como. Então assim, ah, vou vender um outro produto, vou escalar, meu negócio é escala. Vender, ou barato ou caro, mas eu quero vender para muita gente. Tá, o meu produto meu serviço ele me possibilita ter muita escala? Tem serviço aqui dentro nosso que eu não consigo ter escala. Por exemplo, hoje eu tenho um limite de atendimento, quantas clínicas eu consigo mentorar por a estrutura comercial, acompanhar, treinar, entregar playbook, rotina comercial, que hora que entra, que hora que sai, que almoça, meta diária. Eu não consigo fazer com 10 clínicas ao mesmo tempo. Entendi. Aí se eu quero ganhar mais com esse produto, o que que eu tenho que fazer? Cobrar mais. Meia hora é 24 horas. Não, eu quero vender o serviço que eu consigo ter escala. Aí eu vou alinhar essa expectativa, assim, que você precisa ter hoje.
O que dá a propriedade que eu tenho hoje de conseguir vender, bater no peito e confiar na minha metodologia, foi que eu saí do zero. O fato de eu ter saído do zero fez com que eu realmente criasse bagagem e estrutura para entender o que dá certo e o que dá errado. Não foi ganhado, não foi herdado, foi construído. Quando é construído, você sabe o que você fez para construir. Você sabe o que você precisa vender. E eu sei o quanto que o que eu vendo hoje. Eu sei as negociações que eu precisei fazer, dos valores que eu faço, de como eu faço. Então cobrar contratos de 30.000, 20.000 num cartão, para mim é tranquilo, sento e vendo. Então eu sei quais foram os alicerces e o que eu precisei me estruturar. Daniel, hoje o tempo é outro, hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais rápido, tudo bem. Pode ter caminhos mais rápidos de aprendizado, com certeza, mas aí depende do empenho, depende da técnica de venda, porque nem sempre vender mais é vender melhor, e nem sempre vender melhor é vender com esforço, empurrar. Então, assim, é técnica de venda, tá? Qual que é a técnica de venda que eu utilizo? O que que eu utilizo hoje? Então, por exemplo, aqui na empresa a gente já testou aqui dentro a metodologia BUNT e a metodologia Spin Selling. São 2 metodologias que não foram criadas por mim, longe disso. São de anos e anos atrás. E aí aqui eu tenho o quê? Eu tenho a teoria que eu qualifico normalmente quando é um lead frio. E técnica de venda não tem segmento para utilizar. Tem padrão de comportamento e de ticket. Tá muito mais atrelado a isso, porque se eu sou um vendedor consultivo, normalmente venda consultiva são vendas de tickets maiores, porque ela precisa de uma condução até a realização da compra. Entendi. É mais longo, então, É mais longa. até a venda. Aí você tem que alinhar a expectativa. Às vezes a jornada de compra do teu produto é 3 meses, é 2 meses, Não uma semana, um dia. não um dia, não Entendi. horas. Só que para pra pensar comigo, muita dona de clínica, ela não parou para pensar, ela não parou para entender isso. Ela se formou, muita doutora se formou 6 anos, 7 anos, 10 anos estudando, tá aí agora. Agora, tem que contratar uma recepcionista? Tá, colocar recepcionista, ela vende? Ela fica lá Entendi. anos, não, problema aí ela tenta encontrar o problema e ela não olha para dentro. Ela não faz o raio-x. Então tá, qual que é a técnica de venda que a tua equipe de vendas utiliza? Porque no final do dia, você vende? Vende, então você é vendedor, acabou. Você é empresário? Você é vendedor. Porque você vende, você precisa vender. O que que adianta você ter a melhor tecnologia, o melhor produto, o melhor procedimento, a melhor entrega se você não vende? Só vai saber que a minha equipe é boa, que a minha equipe entende do que eles fazem, quem comprar. Quem não comprar, vai estar vendo aqui a porta de entrada, tá vendo meu Instagram, tá vendo os vídeos do nosso escritório, da nossa metodologia e vendo o que eu mostro. Mas vai entrar de fato, sentir a diferença quando cai para dentro. Mas até cair tem uma jornada de compra. E essa jornada é de quanto tempo? Essa jornada é de um D? 60D? Tem caso aqui de. Eu tenho um caso aqui dentro que tem um cliente que fechou com outra empresa, mesmo eu falando que eu não sou uma agência, agora, mês passado, bateu na porta. E teve uma que estava saindo, tá? Ficou 10 dias com outra empresa, me ligou. Cancelei lá, tô voltando. Eu falei, como assim? Não tava dando. Não, não. Por quê? Porque entendeu. Não, tá tudo bem. Quando eu explico o que eu coloco na cabeça da pessoa que confia aqui dentro da nossa empresa, é o seguinte: você pode ter certeza que tudo que dá para fazer está sendo feito para dar resultado. Então, não é trocar que vai resolver o teu problema. Sabe muitas vezes o que acontece? Ah, aí, a gente tem um Uno esperando performance de Ferrari, e aí eu troco o piloto acreditando que na reta vai fazer diferença. Não vai ter como. Piloto ruim consegue chegar em 200, 300 com a Ferrari. Piloto bom no Uno é 140, 150. Daniel, mas na curva o fator piloto influencia muito, mas numa reta, o que mais influencia É o é carro, não é tem o como. carro, é o tempo. Por melhor que você seja, daqui em São Paulo são 7, 8 pedágios. Você não consegue encurtar. Por mais que você acelere, você tem que diminuir. O limite de velocidade no sem parar é 40 por hora, senão você toma multa. Ou seja, por melhor que você seja, por mais rápido que você tente, você tem um tempo mínimo. Você não vai chegar de Rio Preto em São Paulo em 2 horas. É impossível. De avião você consegue.
E eu nem sei, eu não vou lá perguntar para o piloto: "Ó, deixa eu ver tua carta, deixa eu ver há quanto tempo você é piloto". É que sem Claro, esforço, sem muito esforço, ele consegue fazer com que o avião chegue no destino, encurtando o caminho, encurtando o tempo. Agora, a gente tem que sempre estar alinhando a nossa expectativa. A estrutura que eu tenho, o investimento que eu faço. Só que quanto que custa para eu tirar um carro e rodar 500 quilômetros e quanto custa eu tirar um avião para rodar 500 quilômetros? Eu estou disposto a investir o mesmo tempo, o mesmo tanto que eu estou disposto a chegar no tempo que eu quero? É uma pergunta que tem que ser feita. O que eu quero investir e o que eu quero de retorno? Para mim é claro, vamos alinhar nossa expectativa. Eu te mostro o caminho. Esses dias mesmo uma cliente me cobrou. Ah, mas eu fiquei sabendo, eu vi lá no teu Instagram que você estava dando uma mentoria, que você faz um acompanhamento, eu não tô tendo. Eu falei assim: "Ela tá pagando". Foi aberto. Falei: "Ela tá pagando, ela me paga, eu recebo pra dar o suporte, eu recebo pra ficar lá dentro do grupo, dando playbook, dando estrutura, dando ferramenta e instruindo a vendedora dela. Sábado, domingo, eu cobrei pra isso. Se eu tô reclamando da minha entrega, eu cobrei pouco, então na próxima eu aprendo e cobro mais". entendi. Porque eu já fiz isso. Já aumentei. Falei: "Não, quero mais. Você quer de o que você quer de mim? O tanto que você quer de mim é o tanto que você tem que estar disposto a pagar para resolver aquilo que quer ser resolvido". Então, na hora de montar um plano de ação, é isso que eu aprendi ao longo desses 6 anos. E ele vai passar por reestrutura, por isso que eu já até setei desse último ano para cá, cada trimestre eu vejo se o indicativo do que foi construído, faz sentido ou não. Esse escritório em Rio Preto tem um ano e um mês. Há um ano atrás, se você me perguntasse, eu ia falar que isso aqui era suficiente para chegar nisso aqui. Eu descobri que eu preciso disso aqui, ó, para chegar nisso aqui, ó. Mudou, é outro jogo. O que eu estou disposto de investir tempo e investimento. E quanto menos tempo eu quero pôr, mais eu gasto. Tanto eu invisto em trazer boas pessoas para dentro, como eu também perco dinheiro por não entender se o que eu estou pagando está sendo feito, entendeu? Entendi. Então, às vezes, você como dono do negócio, você não pode ficar no âmbito de simplesmente ficar terceirizando tudo e trocando as peças sem entender o indicativo. Sentei com a minha equipe hoje de performance e olhei para eles e falei assim: "Ó, como que vocês analisariam essa conta?". Aí eu a com a explicação deles, eu entendi qual que é o gap que eu precisava ajustar. Falei: "Então tá, vocês estão vendo a capa, e a contracapa? E o conteúdo? E o final?". Então, eu consigo cobrar, eu consigo recalcular. Agora, não adianta eu contratar um vendedor e eu vou ficar aqui esperando, cobrando: "Ó, tem venda?". "Não". "Ah, então eu vou falar com o meu gestor que toca anúncio aqui na empresa". "Ó, não chega lead ruim". "Tem venda?". "Não". "Ó, lead". Ou chega para o vendedor: "Ó, tá chegando o lead, eu quero venda". Não, vamos entender o problema. Qual jornada que tá parando a venda? Tá no começo, não tá nem respondendo? Então como é que você sabe que o teu produto é ruim? Ele não tá nem te respondendo. Então não é o seu produto. Então não é o produto. Ficou claro? Vai Ficou colocar em claro. prática? Vambora. Isso aí. É nóis.